Olá, pessoal, que bom estar com vocês de novo. E aí, estavam com saudades? Olha que o último sábado do mês a gente tem imersão, tá? E se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e não sabe muito bem o que está acontecendo, todo último sábado do mês a gente tem uma imersão com conteúdos que eu não posso liberar aqui no canal aberto, ok? Se você quiser participar, entra no grupo, a descrição está aqui embaixo. Então vamos lá, pequeno gafanhoto. Hoje a gente vai falar sobre as pulseiras geradoras de campo Faraday. As pulseiras de cobre. Essa aqui que eu estou usando é a minha. Então, eu vou explicar para vocês que não é uma pulseira de cobre, é um campo Faraday. Pulseira de cobre, você tem um monte por aí, você pode comprar de lojas incríveis, pulseira de extrema qualidade. Mas essas pulseiras aqui, elas são informadas com a tecnologia Morphos 1, essa bonitona aqui atrás de mim. Então, com isso, a gente transforma, a pulseira passa a ser um vetor de um campo escalar. Eu vou explicar para vocês como acontece isso, tá? Então, vamos lá. Você já ouviu falar, com certeza, nas propriedades do cobre, né? Então, o cobre é anti-inflamatório, o cobre é altamente condutor, ele é antimicrobiano, ele faz uma integração com o campo eletromagnético do nosso corpo. Então, uma pulseira de cobre comum, ela já é incrível, principalmente para as mulheres, porque a gente precisa muito da frequência do cobre para o nosso sistema reprodutor, ok? Então, uma pulseira de cobre comum, ela já é extremamente importante para você, para estar aí fazendo a manutenção da sua saúde. Mas o que acontece quando essa pulseira é informada pela Morphos, pela engenharia consciencial criada pela maestria quântica, criada por mim? Tá? Então, essa pulseira de cobre, eu anotei algumas coisas aqui que é para não esquecer, para eu não deixar de falar. Ela se torna esse campo Faraday escalar. O que é um campo Faraday, Renata? Nunca ouvi falar disso, não faço a menor ideia do que você está falando. É um campo aonde nenhuma energia externa consegue entrar. É uma blindagem, certo? Então, você sabe que a gente está sendo aí bombardeado com energias, com frequências OX, frequências de manipulação. Você já deve saber que o próximo evento global, aquele, né, não vai ser viral, vai ser vibracional. Você já deve saber que a gente está sendo contaminado, né? Com metais pesados, na água, nos alimentos, nanotecnologias agora até no fio dental. Quer dizer, o fio dental agora está servindo como uma vacina, com óxido de grafeno, com nanotecnologias iguais às que estavam nas picadinhas, ok? E como a gente faz para se blindar de tudo isso? Porque para onde a gente vira, a gente está encontrando as ações desses traquinas, não é mesmo? Né? Para que a gente sucumba, né, aos seus projetos. Então, o protocolo que é incluído na pulseira, esse campo escalar Faraday que é ativado na pulseira, ele vai neutralizar essas frequências nocivas como 5G, Wi-Fi, radiação eletromagnética e pulsos de controle vibracional. Entende o que eu estou falando, né? Ele vai também porque, assim, se é para fazer, vamos fazer direito, né? Não vamos fazer de qualquer jeito. Se eu sei que o corpo da gente está totalmente contaminado com metais, e mesmo a gente desparasitando, a gente continua consumindo metais pesados, a gente precisa de o quê? De um sistema que neutralize, certo? Essas frequências dentro da gente, porque se elas não emitem a frequência, a gente bloqueia os efeitos de bateria, né? Que geram todas as outras, que alimentam as nanotecnologias dentro do nosso organismo. Então, o que essa pulseira também tem? O que esse campo aciona no seu organismo? Detox vibracional constante. Metais pesados, resíduos de picadinhas, hormônios agrotóxicos, tudo isso é constantemente neutralizado através desse campo acionado na pulseira. Vamos entender o seguinte, eu coloquei um mecanismo que a cada 5 minutos o campo faz uma varredura total
no seu corpo e nos seus corpos sutis. Com isso, ele vai neutralizando tudo aquilo que aparece recém-ativado, certo? A gente também colocou, né, um sistema, um protocolo que ajuda a manter o sistema nervoso autônomo, favorecendo o estado parasimpático. Então, Renata, traduza em miúdos. O que isso quer dizer? Sistema de luta e fuga, sistema simpático extremamente ativado, sistema de estresse, ansiedade, né? O cérebro reptiliano extremamente ativo, fazendo você ser reativo a tudo o tempo todo, gerando descontroles emocionais. Então, o que a gente tem? Um campo que vai alimentar você, alimentar o seu sistema, criando uma predominância do sistema parasimpático, que é o sistema de calma, de tranquilidade, de harmonia, onde está tudo bem, ok? E se algo acontecer, por exemplo, você der de cara com um leão e o sistema simpático tiver que ser ativado, ele vai ser ativado, e assim que o perigo sair, ele será naturalmente reativado o sistema parasimpático. Algumas pessoas têm o sistema simpático tão predominante na ativação que ela nem consegue voltar. Quando acontece alguma coisa, ela se mantém por muito tempo ali no simpático, gerando cortisol, adrenalina em excesso. E aí você sabe todo o mal que isso faz para o nosso organismo, né? Então, a pulseira tem esse mecanismo, ela não inibe você de desenvolver, de ativar o seu sistema simpático, porque ele é necessário para a manutenção da nossa vida. Mas, quando ele é ativado, o campo vai, assim que o perigo, né, for neutralizado, você volta a vibrar ali no parasimpático, na calma e na tranquilidade rapidamente. Então, esse ajuste é feito de uma forma muito mais rápida. O que a gente tem mais, né, nesse campo Faraday? Um protocolo de estímulo para a nossa pineal, para a expansão da nossa consciência. Por quê? Tudo isso, flúor, metais pesados, tudo isso que está acontecendo de envenenamento no nosso alimento, na nossa água, através dos chemtrails, né? Então, está na atmosfera, está em tudo, prejudica a nossa pineal. A nossa pineal, a grande maioria, está com a sua pineal calcificada ou está com a sua pineal desativada, sem emitir. Então, o que a gente faz, né? Nesse protocolo, a gente aproveita para auxiliar você no seu processo de expansão de consciência, com um campo informacional, ativando, estimulando, limpando a sua glândula pineal. Mas não só isso. Eu percebi, diante, né, do convívio com os meus mentorados, com os assinantes lá do Instituto Maestria Quântica, que muitas pessoas estão desconectadas do prazer de viver, do prazer de estar encarnado. E isso é muito sério, porque a experiência na fisicalidade, ela precisa desse tesão, dessa paixão, porque essa é a nossa energia vital. Então, quando a gente não sente prazer, a vida da gente toda fica meia boca. Tudo fica uma porcaria, né? A gente precisa desse fogo ativo em nós para que a gente possa fazer tudo que a gente tem que fazer, experienciar tudo aquilo que a gente quer experienciar. Então, o que eu fiz? Eu ativei, né, o eixo central e aterrei de uma forma muito profunda para que a gente possa se sentir conectado, sim, com o planeta, mas conectado com o planeta, sentindo alegria, sentindo abundância. Eu trouxe também uma conexão com o suprimento divino, que é essa capacidade de perceber que nada falta, que tudo aquilo que você precisa vai estar disponível para você no momento certo. E quando a gente tem essa certeza dentro da gente, a gente desconecta sentimento de falta, a gente desconecta necessidade, a gente desconecta a própria percepção de escassez, que é ilusória, tá? É só um ângulo de observação ali ilusório que a gente está
desenvolvendo. Então, quando a gente tem esse sentimento de suprimento, de nutrição abundante, a gente consegue viver a vida manifestando abundância e gratidão, certo? Então, isso também tem nesse campo Faraday. Mas não é só isso. A gente tem camadas de autolimpeza etérica. Então, vamos entender que a pulseira, né, ela é física. Então, a gente precisa limpar a pulseira fisicamente e etericamente, certo? Na parte etérica, eu criei um mecanismo de autolimpeza e de autoproteção, porque quando você limpar fisicamente a sua pulseira, não vai interferir em nada no campo que está gravado nela, ok? Que está ligado a ela. Então, a gente tem essas camadas de limpeza. Mas não tem só isso. Eu coloquei também protocolos dessa engenharia, protocolos de equilíbrio emocional, mental, etérico, espiritual. Por quê? Porque é importante cada vez mais a gente ter clareza, a gente ter discernimento, a gente ter equilíbrio emocional para poder tomar as nossas decisões, para não sermos mais massa de manobra, né? Aonde as informações intrusas vão encontrando um campo fértil dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções. Então, não só existe a blindagem, mas também a ativação de emoções mais harmônicas, mais coerentes, assim como pensamentos e proteções espirituais também para esse momento, porque ninguém é de ferro. Fala sério, o bagulho tá doido, né? A gente está vendo coisas aí bizarras e a gente precisa dessa proteção espiritual, desse campo espiritual coeso, fechado, para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente veio fazer, né? Além disso, ela tem geometrias sagradas, frequências sonoras, gráficos radiônicos, cristais elétricos ativados, tudo isso feito através da tecnologia Morphos 1. Entendam, esse campo Faraday é uma criação minha. Você não vai encontrar esse campo com os índices, com tudo que tem nele, em outro lugar. Ele só existe com a mamãe aqui, ok? Agora a gente vai falar da limpeza física da sua pulseira. Eu sugiro que você limpe de forma natural a sua pulseira. Então, como você vai fazer? Você vai pegar uma vasilhinha, você vai colocar água morna, suco de meio limão e sal grosso. Coloque a sua pulseira dentro, deixe de 5 a 10 minutos, depois você retira, lava com água comum, seca e pulso novamente, beleza? E agora, para encerrar esse vídeo, eu quero falar de algo muito interessante que provavelmente vai acontecer com você, pequeno gafanhoto, e você vai mandar mensagem para mim falando: Renata, tô virando Hulk, meu pulso tá ficando verde. O que é isso? Isso é cobre mesmo? Não é cobre? Então, vamos lá, vou trazer a explicação técnica do que acontece, por que o seu pulso vai sim ficar esverdeado. E é bom que fique, ok? Então, vamos lá. O cobre, né, é o componente único da nossa pulseira, tá? Só que quando ele entra em contato com o suor da nossa pele, que tem água, sais minerais, ureia, ácido úrico, mais o oxigênio do ambiente, ele cria, né, uma substância chamada carbonato de cobre, também conhecido como verdete. Um pó verde claro que se deposita na pele, tá? E aqui eu vou te explicar por que a pulseira gera, né, esse tom esverdeado. Eu já estou aqui com a minha, não sei se vai dar para vocês verem, mas o meu pulso já está esverdeando, né? E por que isso acontece e por que com a pulseira informada isso é mais acelerado ainda? Por exemplo, o meu filho mais novo, ele botou a pulseira, poucas horas depois de uso, o pulso dele estava completamente verde, tá? Então, isso é normal e é bom que aconteça, e você agora vai entender por quê. Então, pequeno gafanhoto, não pire, ok? Vamos lá. A pulseira comum, ela é passiva.
ela apenas conduz ou entra em leve troca iônica com a pele. A nossa pulseira, ela é informada com um campo Faraday escalar e ela é uma pulseira ativa, ela não é uma pulseira passiva, ok? Ela atrai cargas eletromagnéticas e toxinas bioenergéticas para o ponto de contato, nosso pulso. Lembrem-se, nós estamos passando por um processo de limpeza. Lembra que dura quantos meses? 4 meses. A gente ainda está em processo de limpeza, de detox, certo? Então, o que a pulseira vai fazer? Ela vai atrair a maior quantidade de toxina que ela puder e cargas eletromagnéticas nocivas para a área do nosso pulso, aonde a pulseira está. Ok? Ela vai atuar como um transdutor vibracional, canalizando para o cobre a liberação dos metais pesados do sangue e dos tecidos. Frequências vibracionais nocivas, aquelas todas que eu já falei. Inclusive, campos emocionais densos. Sabe, aquelas emoções que você nem quer reconhecer que tem? Pois é, ela vai promover a limpeza das toxinas geradas por essa densidade emocional. Resíduos bioinformacionais, como nanopartículas, grafeno, tudo isso ela está atraindo. E ela está estimulando o corpo a expulsar essas cargas pela pele. Certo? Então, o resultado, a pulseira acelera a detox energética e química através do nosso pulso. Por isso que a oxidação do cobre vai acontecer mais rapidamente, o verdete se forma em menos tempo e o pulso pode apresentar essa tonalidade esverdeada logo nas primeiras horas ou dias de uso, ok? E aí a pergunta, mas isso é bom ou isso é ruim? Então, vamos lá. Isso é muito bom, é um sinal claro de que a pulseira está trabalhando ativamente no seu campo. Tá? Ela é, inclusive, você pode ter como um termômetro vibracional do seu estado interno. Quanto mais verde no início, maior era o acúmulo a ser transmutado, certo? E aí, entendam, o uso contínuo dessa pulseira vai ativar, vai estimular o seu corpo a entrar num estado de homeostase, vai reduzir a oxidação e estabilizar a liberação. Tá? Então, fiquem atentos, recebam as suas pulseiras, vocês que já encomendaram o primeiro lote, já foi para o correio, e eu espero que vocês usem muito, que vocês se sintam, que possam trazer os depoimentos, né, de como vocês estão se sentindo após a utilização dessa pulseira, e quem ainda não teve a oportunidade de ter a sua pulseira, por favor, não perca tempo, se organize e compre a sua pulseira, ok? O valor, R$ 297,00, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Renata, mas uma pulseira de cobre custa R$ 50,00. Beleza, a pulseira comum de cobre custa R$ 50,00. Eu não estou te vendendo uma pulseira, estou te vendendo um campo Faraday que, por um acaso, tem como vetor uma pulseira de cobre. Certo, pequeno gafanhoto? Grande beijo para você. Até mais.